Fernanda, Rafael e Aline, todos aí. Gente, boa noite. Não precisaria de microfone, mas como a gente tem vídeo transmissão, a gente precisa usar o microfone. Então, dando início a 2018, agora que acabou o Carnaval, a gente retoma com as atividades de sessão clínica mensal aqui no hospital. Para iniciar, a gente vai ter hoje uma revisão do San Antônio e vão apresentar a Aline Gonçalves, que é médica oncologista do INCA e do COI, a Fernanda Base, que é médica radiologista da Clínica Cavalieri, e o Rafael Machado, que é secretário-geral agora, né, Rafa? O Rafa já teve tanto cargo na sociedade, agora ele é secretário-geral e chefe do Serviço de Ginecologia e Mastologia da Lagoa. A Aline começa, não é isso, Aline? Então, por favor, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Eu não sei se isso é possível, mas como oncologista eu tentei simplificar algumas coisas para tentar passar o que eu achei de mais importante dos principais conceitos que podem ficar para a gente, para a nossa prática de San Antônio. San Antônio é um congresso muito grande e tem muita coisa básica, então tem muita informação que a gente não coloca em prática e não daria tempo de falar tudo aqui. Então eu prometo que eu tentei simplificar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Para começar, eu vou falar de célula tumoral circulante, que eu achei bem interessante esse trabalho. Isso cada dia está mais presente na oncologia para os outros tumores, que a gente avaliar as CTCs, né, que são as células tumorais circulantes, na corrente sanguínea para predizer prognóstico. E foi exatamente o que aconteceu. Vocês estão me escutando nessa altura aqui? Tá? Tá? Foi exatamente a proposta desse trabalho. O que eles fizeram? A gente sabe que as pacientes receptor hormonal positivo, que elas têm uma tendência de recorrência mais tardia. Essa meta-análise, ela mostra que as pacientes, após o 5º ano do diagnóstico, a axila negativa ainda tem 5% de chance de recorrer, sendo hormônio positivo, tá, gente? Axila de 1 a 3 linfonodos tem 10% de chance de recorrer após o 5º ano e mais que 4 linfonodos em torno de 22% de chance de recorrer após o 5º ano. Então, a principal hipótese testada nesse trabalho era avaliar se as CTCs eram um fator prognóstico de recorrência tardia, ou seja, após o 5º ano do diagnóstico. Então, as duas perguntas, os dois objetivos a serem respondidos foram a prevalência de CTC após os 5 anos de diagnóstico, ou seja, quanto que tem de célula tumoral circulante presente na mulher após 5 anos do diagnóstico de câncer de mama. E se essa presença ela estava correlacionada com recorrência de câncer. Eles usaram a população desse estudo, que foi um estudo de adjuvância que avaliou a VASH em adjuvante, mas, enfim, usou tanto antracíclico quanto taxano. Foram 547 pacientes, estadio 2 e 3. O que eles fizeram após mais ou menos 4 anos e meio a 7 anos e meio do diagnóstico? Elas já tinham recebido todo o tratamento, coletaram sangue. Nem o médico que acompanhava, nem o paciente sabia se o sangue dela tinha célula tumoral isolada ou não. E aí, com um follow-up mediano, isso é uma crítica porque é um follow-up curto para hormônio positivo de 1,8 anos, o que eles puderam ver é que em torno de 5% das pacientes receptor hormonal positivo tinham presença de célula circulante no sangue, sem evidência de recidiva naquele momento. E dessas que tinham, 24% recidivaram nesse follow-up e 1,5% que tinham célula negativa que recidivaram, um valor preditivo negativo do teste de 98%. Então, os autores concluíram que com esse valor preditivo negativo
as pacientes que após o 5º ano de diagnóstico, que tiverem célula tumoral circulante, que esse é um nível 1 de evidência que suporta a validação clínica para eu poder predizer recorrência após o 5º ano. Qual que é a implicação clínica disso, né? Talvez sejam essas pacientes que no 5º ano que eu fizer o CTC e que seja negativa, eu não preciso oferecer mais hormônio. Eu possa definir o tanto de hormônio que eu vou fazer para ela após o 5º ano. Ou as que tiverem efetivamente a célula positiva sejam as melhores candidatas para as novas drogas e para estudos clínicos. Então, é um comecinho da função da validação desse exame na nossa prática. Achei bem interessante para a mama, eu acho que é um dos mais importantes, assim, analisando isso. Eu não sei se vocês, a maioria mastologistas, se vocês têm percebido que alguns oncologistas têm utilizado mais o esquema dose-dense na prática. A gente tem 3 maneiras de aumentar a intensidade de dose da quimioterapia. A primeira maneira seria aumentar a dose do remédio. A segunda é reduzir o intervalo entre o ciclo, ou seja, o que é o ciclo de 21 em 21 eu faço de 15 em 15. Ou dar droga sequencialmente. A primeira maneira, que seria aumentar a dose da quimioterapia, já foi provado, aqui avaliando o esquema C em adjuvância, que ao aumentar a antraciclina, eu não melhoro a sobrevida. Então, a primeira não vale. E aí, as outras têm validade, e foi exatamente nesse outro cenário, pegando um intervalo mais curto e sequencial, que foi feita essa meta-análise. Eles pegaram todos os estudos que avaliaram 2 semanas vezes 3, sequencial versus o concomitante, e aqui o sequencial a cada 2 semanas versus o concomitante a cada 3. E fizeram a meta-análise com os dados desse paciente. São 25 trials, e o que a gente vê é que, em termos de recorrência e de mortalidade, há uma redução com o esquema de dose densa. Então, aqui, em termos de recorrência, em 10 anos, é um ganho de 3 absoluto de 3,6%, e na mortalidade, em 10 anos, de 2,7%, usando o esquema de dose densa. Muito comum a gente fazer isso para o triplo negativo, a gente tem uma tendência a fazer dose densa para triplo negativo, mas o que a gente pode ver é que nessa meta-análise, o receptor hormonal positivo também teria benefício, tem benefício com ganho absoluto de em torno de 3%, e o receptor hormonal negativo em torno de 4,7%. Quando a gente olha o hazard ratio dos dois, eles são bem equivalentes. As conclusões dos autores dessa meta-análise é que reduzir o intervalo e administrar sequencialmente antracíclico e taxano reduz recorrência e morte, e que essa redução do risco relativo foi em torno de 15% e foi similar tanto para receptor hormonal positivo quanto negativo. É uma estratégia de reduzir intervalo um pouco mais tóxica, mas que a gente manejando bem, escolhendo o perfil do paciente, a gente consegue fazer com esse intervalo de 15 dias entre os ciclos e usando o fator de crescimento de colônia para poder não ter tanta toxicidade hematológica. Esse estudo eu trouxe só para vocês saberem que ele existe. Na verdade, é o estudo B47, que avaliou o uso do trastuzumab adjuvante 1 ano versus o placebo, em pacientes com HER2 imunohistoquímica 1 cruz ou 2, ou seja, o que a gente considera negativo ou indeterminado. Por que eles fizeram esse estudo? Porque eles pegaram o estudo, o NSABP B31, que foi um dos estudos que validaram o uso do trastuzumab adjuvante, e eles viram que numa análise central, em torno de 10% das pacientes, elas tinham HER2 1 cruz ou 2, e não eram positivas. Então, eles pegaram essa população de pacientes com imunohistoquímica 1 cruz ou 2 cruzes e randomizaram a receber quimioterapia versus quimioterapia com trastuzumab 1 ano. E a resposta é que realmente não tem ganho de sobrevida livre de progressão em se usar o trastuzumab para pacientes com imunohistoquímica 1 cruz ou 2 cruzes.
e que a indicação segue para aquelas que são 3 cruzes na imunistoquímica ou com FISH positivo. 2 cruzes mais FISH positivo. Esse estudo também eu achei bem interessante. Ele é um conceito, não é tão novo, mas a gente não escuta muito no nosso dia a dia falar, que é de tratamento perioperatório. Eles avaliaram esse tratamento perioperatório, que é feito em torno de 2 semanas antes da cirurgia, o uso do inibidor de aromatase para tentar avaliar se os resultados dessa manobra poderiam prever recorrência tardia. Baseado no quê? Tem um pequeno estudo que chama IMPACT, que avaliou que mudanças dos níveis de KM67 durante essas 2 semanas de uso de inibidor de aromatase antes da cirurgia, que talvez isso pudesse predizer um pior ou um melhor prognóstico para aquela paciente. Então, esse estudo é um estudo fase 3, que foi desenhado para testar 2 hipóteses, responder 2 perguntas. Primeira pergunta é se fazer inibidor de aromatase 15 dias antes da cirurgia melhora os resultados, ou seja, diminui a recorrência. Não é neoadjuvante, tá? É perioperatório, é outro conceito. E a segunda pergunta é se a variação do KM67 do baseline para o KM67 de 2 semanas após o inibidor de aromatase, se isso tem alguma relação com a recorrência. Aqui é o desenho do estudo. Eles pegaram as pacientes pós-menopausa, receptor hormonal positivo, randomizaram. Um grupo fez 2 semanas de inibidor de aromatase, seguido de cirurgia, e o outro grupo não fez. E eles biopsiaram o baseline e biopsiaram depois do inibidor de aromatase. O que a gente pode ver em termos de resultado é que, em termos de recorrência, isso não fez diferença, nem de sobrevida global. Em 5 anos, fazer 15 dias de inibidor de aromatase não mudou nada na vida dessas mulheres. Mas, quando a gente analisa a questão do KM67, eles dicotomizaram o KM67. Baixo era menor que 10%, alto maior que 10%. Então, o que eles consideraram? KM67 do baseline menor que 10%, em 5 anos, em torno de 4,9% das pacientes recidivaram. E quem tinha maior que 10%, 12% de recidiva. Eles consideraram que o KM67 nesse estudo do baseline foi um fator prognóstico independente para recorrência em 5 anos. Se a gente analisa a variação, as pacientes que tinham baixo e após 15 dias continuaram baixo, continuavam com uma curva boa de sobrevida, não tinha impacto. As que tinham KM67 alto e que tinham e que depois de 15 dias o KM67 ficava baixo, a recorrência dela era melhor do que aquelas que não tinham alteração de KM67, que continuava com KM67 alto. O que isso quer dizer? Não tem evidência de que fazer inibidor de aromatase durante 15 dias vai impactar na recaída. O KM67 baseline, eles são fatores prognósticos independentes. E o KM67 baixo, ele tem um bom prognóstico, com um índice de recorrência em torno de 4,5 em 5 anos. E aqui eles sugerem que, para pacientes com KM67 alto, e que se mantiveram alto após 2 semanas de inibidor de aromatase, talvez essas pacientes sejam as pacientes ideais para a gente, mais uma vez, tentar pensar em tratamentos além do padrão ou drogas novas em estudos clínicos, que seriam as pacientes com maior risco de recidiva tardia. Mais uma vez, tentando chegar num grupo para a gente estender ou não, dar mais ou não tratamento além de 5 anos para essas pacientes. Esse estudo Success é um estudo fase 3. A gente, também não sei se vocês têm percebido, mas cada vez mais os oncologistas nos últimos anos têm prescrito
ácido zoledrônico ou inibidor de RANKI, o Prolia, né, adjuvante para os pacientes. Eu não sei se vocês têm percebido isso, a cada 6 meses a gente tem prescrito. Por quê? Em 2015 foi publicada essa meta-análise que avaliou o uso de bisfosfonatos adjuvante e mostrou que as pacientes que usavam, elas tinham uma menor recidiva óssea e que isso impactava na sobrevida delas. Então, além de ajudar a manejar os riscos dos inibidores de aromatase que esses pacientes usam, né? Então, tanto a Sangalin quanto a ASCO, eles validam essa indicação da gente usar bisfosfonato ou o denosumab adjuvante nas pacientes pós-menopausa com receptor hormonal positivo. A questão do tempo, que é uma questão que ainda estava em aberta, quanto tempo fazer de adjuvância com bisfosfonato, e foi exatamente isso que esse estudo tentou responder. Então, após o término da quimioterapia adjuvante, eles randomizaram as pacientes a fazer 2 anos ou 5 anos de bisfosfonato adjuvante. 3.700 pacientes participaram desse estudo, e o que a gente vê é que as curvas de sobrevida livre de progressão e sobrevida global são iguais. Os autores concluem, então, que não tem diferença em termos de sobrevida global e sobrevida livre de recorrência você fazer 2 ou 5 anos, e sugerem que o tratamento de 5 anos não deve ser oferecido, uma vez que não tem benefício fazer por mais tempo. Então, a questão do ácido zoledrônico, a gente começa a chegar num ponto de saber o tempo do tratamento, que talvez 2 anos seja suficiente. Esse estudo, o austríaco 16, ele é mais um estudo numa lista gigante que tenta avaliar a adjuvância estendida com hormônio, que é o que se fala muito nos últimos anos. Vejam que todos esses estudos aqui, eles avaliaram essa estratégia de hormonioterapia além de 5 anos. Tá? Aqui a gente vê os 5 anos de tratamento hormonal, seja com tamoxifeno, com inibidor de aromatase, switch, e a partir daqui as pacientes eram randomizadas. Por exemplo, no MA17, elas eram randomizadas a mais 5 anos de letrozol versus placebo, exemestano com placebo. Aqui a gente vê 5 anos, aqui a gente vê 3 anos. A questão da quantidade de tempo, além do 5º ano de adjuvância hormonal, ainda está em aberto. E esse estudo veio para poder comparar mais outro prazo de hormonioterapia para deixar mais confuso ainda o cenário. Mas o que a gente tem é que tem estudos com 10 anos, tem estudos com 8 anos de hormonioterapia, tem estudo, o MA17R, que os pacientes podiam chegar até 15 anos de terapia hormonal, e agora esse, que eu vou apresentar para vocês, que avaliou 7 anos versus 10 anos. O desenho do estudo, os pacientes poderiam tomar tanto o tamoxifeno quanto o anastrozol por 5 anos, ou a estratégia do switch, 5 anos. Aí elas eram randomizadas para fazer anastrozol 2 anos versus 5. 3.400 pacientes pós-menopausa. O que a gente vê também é as curvas de sobrevida livre de progressão e sobrevida global, elas são iguais, não teve diferença. A diferença vem nos efeitos colaterais, que quando você faz mais tempo de inibidor de aromatase, você tem mais eventos ósseos, e aqui foi medido pelo número de fraturas, que a gente vê que aumenta quando a gente compara 5 com 2 anos. Os autores concluem que não tem benefício estender além do 7º ano de hormonioterapia adjuvante, e que essa extensão implica em maior número de complicações de efeitos colaterais. Eu acho que cada vez mais nós oncologistas temos que individualizar cada paciente que a gente vai oferecer a terapia estendida. Tem muitos pacientes que já achei que, doutora, eu vou fazer 10, eu vou fazer 5. A gente tem que decidir isso ao longo desses primeiros 5 anos para ver como é que a paciente tolera, se ela tem uma boa resistência óssea, se ela vai conseguir dar conta do recado, e não já definir de cara, são 10, são 15, porque realmente tem trabalho para tudo, né, Gilberto? Tem trabalho para 7, tem trabalho para 8. O próprio guideline da ASCO, ele recomenda em torno de 8 anos, 7, 8 anos. Então, assim, não é uma coisa fechada. Aí você vai fazer 10. Porque talvez ela não consiga fazer 10 e a gente tem
evidência científica para fazer 8, entendeu? Então, assim, o tempo a gente tem que definir ao longo do tempo. Pelo menos é assim que eu converso com as minhas. Essa é uma outra meta-análise que eu achei bem interessante, que avaliou o uso de inibidor do análogo, né, do GNRH, para tentar evitar falência ovariana nas pacientes que faziam quimioterapia. Foi uma revisão sistemática de 5 estudos randomizados que avaliaram o uso de análogo do GNRH nas pacientes durante a quimioterapia. O estudo mais comentado nos últimos tempos foi o estudo POEMS, que a gente, acho que foi uns 2 ou 3 anos que ele foi apresentado, e que a gente tem usado ele na prática, que avaliou o uso de gozerelina durante a quimio para evitar a falência ovariana e garantir maior sucesso de gravidez para aquelas pacientes jovens. Um detalhe desse estudo, que era só em receptor hormonal negativo, a gente pode ver que existem outros que contemplaram pacientes, tanto receptor hormonal negativo quanto positivo. Eu tive algumas glosas de convênio relacionadas a isso, porque eles focaram que era no negativo e não deixava a gente pedir para o positivo. E, efetivamente, agora a gente tem até uma meta-análise que pode ajudar a gente nesse sentido. Então, a gente vê que com essa meta-análise, as pacientes que usaram o análogo, elas tiveram uma menor taxa de insuficiência ovariana quando comparada com aquelas que não usaram. E isso se traduziu num maior número de taxa de gravidez. A gente vê que é quase o dobro aqui de chance da mulher engravidar após essa estratégia. Os autores concluem que que o uso do análogo é eficaz para reduzir a falência ovariana, que deve ser oferecido para as mulheres jovens que desejam engravidar futuramente. E eu vou finalizar com 2 estudos de doença metastática, só para tentar fixar o nome de drogas que estão por vir e que eu acho importante a gente ter em mente. O estudo MONALISA 7 é um estudo fase 3. Os inibidores de ciclina, o ribociclib, o palbociclib e o abemaciclib, eles já são uma realidade nos Estados Unidos e na Europa. O palbociclib já foi aprovado no Brasil, a gente ainda não está podendo fazer, mas já foi aprovado. Em breve será a nossa realidade também. Então, acho que a gente tem que saber quando indicar e para quem, né? Então, assim, o que eu quero dizer com esse trabalho, o MONALISA 7, ele é o primeiro trabalho único, por enquanto, que avaliou o inibidor de ciclina, que é o ribociclib, nas mulheres na pré-menopausa. Todos os outros trabalhos que a gente tem, os Palomas, os Monarques, esqueci o outro. Paloma, Monarque e MONALISA. MONALISA. Eles avaliaram os pacientes na pós-menopausa. O MONALISA 7 foi o primeiro que avaliou nesse cenário de pré-menopausa. O desenho do estudo é bem semelhante do desenho do estudo da pós-menopausa. Pegou as pacientes primeira linha, receptor hormonal positivo, pré-menopausa, e randomizou a fazer ribociclib, tamoxifeno e gozerelina, ou placebo, tamoxifeno e gozerelina. Os resultados que a gente vê na pré-menopausa são bem parecidos com os da pós-menopausa. Tem um ganho de sobrevida livre de progressão mediana, em torno de 10 meses de ganho. Ainda, a gente vê que toda análise de subgrupo teve benefício, e a gente ainda não tem tempo suficiente para avaliar a sobrevida global. Mas o que a gente já dá para concluir é que é um estudo fase 3, nessa população de pré-menopausa, que mostrou, assim como na população de pós-menopausa, esse ganho, e que provavelmente será a nossa realidade usar essa estratégia também nas mulheres em pré-menopausa. E o EMBRACA, que é um estudo que avaliou o talazoparib para as pacientes mutadas, na população mutada, acho que a gente tem que gravar 2 drogas, que é o olaparib e o talazoparib, que os 2 foram testados mais ou menos no mesmo cenário, e os 2 são inibidores de PARP. O que o talazoparib, como ele foi testado? As pacientes tinham que ter a mutação do BRCA1 e 2, elas tinham que ter recebido pelo menos um regime de quimioterapia,
e não podiam ter recebido platina. Elas eram randomizadas a usar talazoparib versus a escolha do investigador, que poderia ser qualquer outro esquema de quimioterapia. E o que foi visto é que o talazoparib, ele aumentou a sobrevida mediana de progressão, quando comparada com a escolha do investigador, mais ou menos o mesmo ganho do olaparib. Seria uma outra opção de tratamento para as mutadas, essa droga. Ainda também não tem tempo de follow-up suficiente para poder ter avaliação de sobrevida global. Ele incluiu mais pacientes, em torno de 400 pacientes, do que o Olympiad, que foi o do olaparib, e aumentou também a sobrevida livre de progressão. Então, é uma droga que vai chegar também como uma concorrente do olaparib, mas vai ser mais uma opção para a gente tratar especificamente esses pacientes mutados. Era isso. Eu gostaria de agradecer e estou aberta a perguntas. Aline, sempre brilhante. Combinei com o Rafael, ladies first, né, Rafa? Então, Fernandinha, seja bem-vinda. Fernanda Barros é médica radiologista da Clínica Cavalieri e vai apresentar o que teve de interessante de radiologia no simpósio. Por favor, Fernanda. Acho que fica melhor aqui. Bem, eu sou baixinha, tá todo mundo me ouvindo? Primeiramente, boa noite, meu nome é Fernanda, sou radiologista mamária e eu vou falar um pouquinho dos trabalhos sobre radiologia, que não são muitos em San Antônio. Na verdade, eu e a Ai, meu Deus. Eu e a Fabíola, nós fomos a San Antônio e separamos alguns trabalhinhos que a gente achou mais interessante. E para nós radiologistas é um simpósio bem diferente dos nossos congressos. Nos nossos congressos a gente tem basicamente só imagem mesmo, e aqui a gente vê a radiologia na prática clínica. Primeiramente, eu vou falar de um trabalho do Japão, realizado em 2016, que tentou mostrar a incidência de carcinoma oculto em peças de mastectomia redutoras de risco. Na verdade, o que eles fizeram? Eles pegaram 1.527 pacientes e fizeram teste genético. Dessas 1.500, 297 eram BRCA positivos. Eu não falei, mas todas essas 1.500 pacientes tinham mamografia e ultrassom normais. Mas, na realidade, o objetivo era analisar as pacientes que tinham a ressonância também. Então, a estatística desse trabalho foi feita apenas em cima de 51 pacientes, porque de todas essas pacientes com a mutação, apenas 51 tinham os 3 exames normais, mamografia, ultrassom e ressonância. Então, o que eles encontraram? Infelizmente, foi encontrada uma incidência de 11,8% de carcinoma oculto nessas pacientes. É uma taxa muito alta, não é o que a gente queria ver. E, na verdade, então, de 51 pacientes com a mutação e os 3 exames normais, a gente está falando de 6 pacientes com carcinoma oculto. 5 eram carcinoma in situ e 1 era um invasor de 5 milímetros. É claro que a gente está falando de tumores pequenos, mas de qualquer forma não é um resultado que a gente queria ver. Então, na conclusão desse estudo, o que eles falam? Que, apesar de ser relatada uma taxa de 5% de carcinoma oculto em pacientes de alto risco, esse estudo mostrou, nessas pacientes BRCA, uma incidência de mais que o dobro disso. A incidência foi de 11,8. Então, o que esse estudo mostrou é que, infelizmente, existem limitações dos exames de imagem quando a gente fala dessa população BRCA positiva. Então, inclusive limitações da própria ressonância
já que a gente está falando de pacientes com todos os exames normais. Esse foi o primeiro trabalho. O segundo trabalho que eu vou falar, na verdade, a gente não tem números dele ainda, mas de qualquer forma eu trouxe por ser um estudo brasileiro, que foi para San Antônio. É um estudo de São Paulo, com médicos da USP da Unicamp, e o que eles vão mostrar? O impacto da ressonância pré-op na avaliação, na evolução, na verdade, de pacientes candidatos à cirurgia conservadora de mama. O que eles vão fazer? O que eles já estão fazendo? Eles selecionaram pacientes com estadiamento até 3, claro, candidatas à cirurgia conservadora, e separou essas pacientes em 2 grupos. No momento, eles têm 372 pacientes e eles separaram no grupo controle, que vai fazer apenas o protocolo padrão, mamografia e ultrassom pré-op. E o segundo grupo, mamografia e ultrassom associada à ressonância pré-op. Então, quais são os objetivos desse estudo? Eles vão comparar a acurácia da ressonância no planejamento pré-op, comparando com a acurácia do protocolo padrão, analisando os falsos positivos, falsos negativos, valores preditivos positivos, se vai ter diferença nas taxas de reoperação nos 2 grupos e de margens positivas, e também respondendo sobre multicentricidade, multifocalidade, bilateralidade, as diferenças entre os 2 grupos. Eles falaram que o objetivo também é reavaliar todas essas pacientes em 3 e 5 anos. Então, no momento, como é um estudo que ainda está em andamento, a gente não tem números, mas é uma discussão muito válida, justamente porque a gente vê no nosso dia a dia, né, médicos que pedem a ressonância e que não pedem. Então, de qualquer forma, eu acho que vai ser um estudo muito válido. Em breve, teremos alguns resultados. Além de ser um estudo brasileiro que foi para San Antônio. Bem, o terceiro estudo é sobre rastreamento mamográfico numa população que já teve câncer de mama. O que eles fizeram aqui? Eles compararam o screening semestral com o screening anual em pacientes que já tiveram câncer de mama. Qual foi o objetivo deles? Eles, na verdade, a gente já fala que o screening semestral aumenta, na verdade, faz um diagnóstico mais precoce de uma possível recorrência local. E eles foram testar isso. Porque qual foi o questionamento? Será que, aumentando o intervalo de screening nessas pacientes, a gente não está tendo um efeito psicossocial negativo? Aumentando a ansiedade dessa paciente, em 6 meses essas pacientes podem ter que fazer uma outra biópsia. Então, será que isso não tem um efeito negativo? Então, na verdade, o que eles fizeram? Eles fizeram um coorte retrospectivo, analisando pacientes até estadiamento 3, que tiveram câncer de mama entre 2007 e 2015, então um tempo considerável, e selecionaram os pacientes que tiveram, no mínimo, 2 mamografias de rastreamento nos primeiros 3 anos após o diagnóstico. E eles compararam o screening semestral com o anual. E o que eles descobriram? Eles viram que, na verdade, não houve diferença significativa nas taxas de recorrência local. Mas, em compensação, o risco de um falso positivo e, consequentemente, uma biópsia, né, aumentou em 2 vezes. Então, o que esse estudo mostrou foi que não houve benefício no rastreamento semestral, que isso, na verdade, só acabou gerando mais biópsias, mais estresse e um custo no acompanhamento dessas pacientes também maior. Eles fizeram observação que pacientes mais jovens, quanto mais jovens essas pacientes ao diagnóstico, tumores de alto grau, pacientes que fizeram quimioterapia, elas estão associadas a um risco maior de lesões falso-positivas. Então, o resultado foi esse. Mais falso positivo
no screening semestral e sem diferença nas taxas de recorrência local. Então, eles não acharam nesse estudo uma evidência que aumentasse a sobrevida desses pacientes. Mas eles fazem uma observação final que, na verdade, são necessários estudos futuros para a gente conseguir determinar como que a gente pode otimizar o rastreamento nessas pacientes em relação à frequência, associação com outros exames, tomossíntese e ressonância. A gente precisa de mais estudos para saber exatamente o que fazer com esses pacientes após uma cirurgia conservadora. O próximo trabalho, esse último foi um trabalho de uma médica de Chicago e esse agora é da mesma médica de Chicago, também sobre lesões falso positivas e rastreamento mamográfico, só que agora numa população que não teve câncer de mama. Esse foi um estudo populacional, também retrospectivo, feito com pacientes no Canadá entre 1988 e 2013. E o que eles tentaram responder nesse estudo? Será que pacientes que em algum momento da vida já tiveram uma mamografia falso positiva, será que esses pacientes têm um risco maior de no futuro desenvolverem câncer de mama? E a resposta foi sim. Na verdade, o risco relativo dessas pacientes que um dia tiveram uma lesão falso positiva aumentou em 1,73 o risco de desenvolverem câncer de mama no futuro. Desse 1,73, 2,1 para carcinoma in situ e um aumento em 1,65 do risco de desenvolver carcinoma invasor. Então, a conclusão foi sim, mamografias falso positivas têm um risco, essas pacientes têm maior risco de desenvolverem câncer de mama no futuro. Eles também fizeram uma observação que dessas pacientes que chegaram a desenvolver o câncer de mama, 65% tiveram a lesão na mama ipsilateral ao falso positivo. Então, a gente está falando de pacientes que merecem uma vigilância, um rastreamento bem acurado. Bem, esse outro estudo é um estudo muito interessante, sobre os possíveis benefícios do rastreamento mamográfico, além da redução da mortalidade, porque falar que o rastreamento mamográfico reduz a mortalidade, isso a gente vem falando há muito tempo. E de um tempo para cá, a gente também vem falando de overdiagnóstico, overtratamento e questionando um pouco tudo isso. Então, deixando essa discussão toda de lado, quais seriam os outros possíveis benefícios do rastreamento mamográfico? Então, o que eles fizeram nesse estudo? Eles compararam pacientes que foram tratadas, que tiveram câncer de mama, entre 2007 e 2013. Eu acho que esses dados são da Austrália, depois eu checo. E separaram essas pacientes em dois grupos. O primeiro grupo, as pacientes que faziam parte de um rastreamento populacional, pacientes que eram rastreadas, e um segundo grupo, pacientes que não eram rastreadas. Então, comparando esses dois grupos, qual foi a conclusão deles? O grupo que era rastreado, no momento do diagnóstico, tinha tumores de um tamanho menor, de baixo grau, com uma maior chance de serem receptores hormonais positivos e uma menor probabilidade de ter um envolvimento axilar. Em contrapartida, o grupo que não era rastreado tinha uma chance 2 vezes maior de precisar de mastectomia, de precisar de esvaziamento axilar e de terapia adjuvante. Então, qual foi a conclusão deles nesse trabalho? A partir do momento que a gente faz um rastreamento mamográfico, a gente consegue diagnosticar tumores menores. Tumores menores, tratamento menos invasivo. Então, tratamento menos invasivo, menor morbidade para paciente, maior qualidade de vida. Então, a conclusão deles foi a diferença na intensidade do tratamento deve ser considerada quando a gente fala de rastreamento mamográfico. Então, a gente está falando de qualidade de vida da paciente também. O próximo trabalho é um assunto que vem sendo discutido há muito tempo,
que compara, na verdade, o custo-efetividade da tomossíntese com a mamografia. Será que a tomossíntese compensa? A gente sabe que é um exame que tem um custo maior, o aparelho tem um custo maior, mas, na verdade, se a gente comparar com a mamografia, compensa esse investimento? E a resposta deles foi sim. Por quê? A partir do momento que a gente faz uma mamografia, na verdade, quando a gente faz uma tomossíntese, a gente resolve alguns probleminhas que a mamografia pode ter. A gente não vai chamar a paciente de volta, então a taxa de reconvocação, ela deixa de existir. E com as reconvocações que a gente tem na mamografia, a gente acaba fazendo incidências extras, imprime mais filme, são radiografias a mais. Isso tudo tem um custo para a clínica considerado, aumenta o número de lesões falso-positivas, porque mais pacientes vão chegar à biópsia. Então, analisando os possíveis desdobramentos da mamografia, o rastreamento com tomossíntese se justifica sim, apesar da gente estar falando de um exame que tem um custo maior. Então, eles mostraram que aumenta a sensibilidade, o screening com tomossíntese aumenta a sensibilidade, especificidade, diminuindo a taxa de falso positivo. E, bem, para terminar, eu vou falar de um estudo feito na Uganda por uma médica de Boston, uma médica muito renomada de Boston. Ela começa esse trabalho citando que o New York Times, em 2013, falou que a Uganda estava numa epidemia negligenciada, matéria essa, uma epidemia negligenciada de câncer de mama. Então, a gente está falando de um país onde o rastreamento mamográfico não funciona como deveria. Na verdade, eu nem tenho dados para dizer se tem rastreamento mamográfico lá, mas a questão é a seguinte: a gente está falando de um país que tem muita lesão palpável. Então, qual foi o objetivo desse estudo? Aumentar o impacto na doença, melhorar a perspectiva dessas pacientes que têm câncer de mama lá, usando uma tecnologia apropriada para aquela realidade, porque não adianta estar na Uganda e falar de tomossíntese ou ressonância. Usando os profissionais locais, usando a expertise e os programas que existem lá. Então, na verdade, o que ela percebeu? Isso aqui é um gráfico que mostra... Ai, meu Deus. Deixa eu voltar. Esse gráfico mostra a distribuição de câncer de mama por estadiamento no momento da apresentação da doença, comparando Estados Unidos em vermelho com Uganda. A gente vê que nos Estados Unidos, a gente tem basicamente tumores localizados, que foram diagnosticados numa mamografia de rastreamento. Enquanto que na Uganda, aqui em azul, a gente tem acometimentos regionais extensos e lesões à distância. Então, sim, nós temos que falar de rastreamento mamográfico, seria ótimo colocar rastreamento mamográfico no país todo, assim como no nosso país todo, mas não é o problema. O foco nesse momento lá é resolver essas pacientes que chegam com uma lesão palpável. Sendo que, muitas vezes, se ela fosse examinada por um especialista, no exame clínico, já saberia que aquilo é suspeito. Só que muitas vezes esse especialista não está lá, essa paciente na Uganda não vai chegar num mastologista ou num radiologista mamário, mas a pessoa que vai receber essa paciente precisa resolver esse problema sem que a paciente tenha que dar 1000 voltas e demore muito para conseguir chegar a uma biópsia. Então, qual foi a proposta desse estudo? Na verdade, qual foi a proposta desse estudo? Aqui a gente tem o nosso birrados de ultrassom. Se você não trabalhar com mama, realmente todas essas descrições ficam complicadas, né? Então, a proposta foi a seguinte: das 6 categorias que a gente tem, a proposta foi reduzir a 2 apenas. Como assim? Categoria 1 é um exame que não tem nada e categoria 2, achados benignos.
Como a consequência dessas duas categorias é a mesma, você não faz nada, a gente junta isso aqui numa categoria só. A categoria 3, a gente descarta, porque a gente não vai acompanhar fibroadenoma por ultrassom lá, não é aquela realidade, não é o foco. E categoria 4 e 5 a gente transforma também em uma categoria só, porque a consequência é a mesma, a gente precisa de uma biópsia. Então, na verdade, treinando esses profissionais de saúde, os médicos, e às vezes nem são todos médicos, que vão receber essas pacientes com uma lesão palpável no primeiro momento, você conseguindo facilitar esse atendimento, e é citado no trabalho, inclusive, com ultrassons portáteis, só para resolver aquela questão, porque o que acontece? A gente precisa, na verdade, responder se aquilo é um cisto, se aquilo é um nódulo sólido. Se aquilo é um nódulo sólido, se é um fibroadenoma ou se a gente precisa biopsiar aquilo. Então, com esse treinamento, no primeiro atendimento dessas pacientes, inclusive um treinamento no ultrassom, o que eles concluíram foi que tudo isso economizou tempo. Na verdade, os médicos aqui têm um gráfico que mostra mais ou menos o tempo de atendimento na prática anterior e com essa nova abordagem. O que eles descobriram, o que eles constataram é que o maior número de pacientes foram atendidas porque você otimizou esse tratamento, você conseguiu levar essas pacientes mais rapidamente para uma biópsia e o maior número de pacientes foram ajudadas. Então, de novo, claro que a gente quer colocar rastreamento por mamografia que funcione em todos os lugares, mas nesse caso aqui, outro problema, o foco era outro problema, era resolver essas lesões palpáveis. Então, essa foi a proposta e eles viram que deu certo. Então, é isso. Separei 7 trabalhos, eu espero que vocês tenham gostado. É isso. A gente tem algumas perguntas do pessoal do site, mas eu acho que a gente deixa tudo para o final, né, Rafa? Eu acho que a gente termina as apresentações e as perguntas. Rafael, todo o seu microfone. E para passar aqui. Ah, tá, obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Esse ano em San Antônio foi um pouco diferente, assim, porque habitualmente em San Antônio a gente tem muito trabalho de oncologista, muito pouca coisa de cirurgião. E esse ano eu me atrevo a dizer que o desafio aqui é um pouquinho maior, porque a gente não teve tanto trabalho assim, mas tiveram boas aulas. Foram aulas mesmo, aulas de 20 minutos, meia hora, aulas de revisão e de orientação e de determinação daquilo que é de mais up-to-date para se fazer. Então eu fiz questão, agora que os slides estão liberados, de trazer literalmente o mais importante das aulas aqui e discutir e debater o que foi dito lá. A primeira aula que eu trago para vocês foram 4 aulas que eu achei mais interessantes. Um trabalho que é o trabalho da Viviana Galimberti, BCTG 2301, dissecção ou não dissecção de paciente com linfonodo sentinela até micrometástase. A aula da Mônica Moro de recidiva locorregional, a aula de doença avançada, leia-se aí carcinoma metastático da doutora Simacan, e por fim uma aula fantástica da doutora Terry King, que foi uma aula mais completa que, até para resumir, confesso, não foi tão simples, espero conseguir corresponder. Então, começando no dia 5 de dezembro, teve uma aula fantástica da doutora Mônica Moro, que foram literalmente as dificuldades e os desafios no manejo de recidiva locorregional do câncer de mama. Porque qual é o problema? O problema maior é que os dados que nós temos hoje são de pacientes que foram submetidos a mastectomia radical modificada ou então de quadrantes seguidos de esvaziamento axilar e radioterapia. As informações que nós temos acerca de
paciente que recidiva após biópsia de linfonodo sentinela são muito recentes. Então, como é que nós vamos alterar o tratamento e as bases que nós temos nessas pacientes que recidivam na axila após uma biópsia de linfonodo sentinela apenas? E será que é possível se repetir um setor, eles chamam de lampectomia, mas na realidade é um setor, uma paciente que recidiva após uma cirurgia conservadora? Como é que se conduz isso? E cada vez mais a recidiva locorregional é um evento incomum, haja vista melhora no tratamento, não só cirúrgico, mas também adjuvante, dessa quimio-rádio. Então, se os números são menores, como é que eu conduzo isso? Isso foi exatamente isso que ela iniciou falando. Ela falou por 2 vezes de don't have a clue, uma vez ela falou aqui, outra vez ela falou mais à frente, quando eu vou mostrar para vocês. Mas é necessário sempre, o que ela recomenda o paciente fez uma recidiva axilar, uma recorrência axilar, é fundamental que se faça de novo todo o rastreio de metástase. Por quê? Cerca de 50% dessas pacientes que têm recidiva locorregional têm recidiva também de metástase à distância. Então, a recidiva axilar isolada é incomum, quando a biópsia de linfonodo sentinela é negativa de menos de 0,6%, quando é acima disso, quando é positivo, seguido de radioterapia de 1,1% de cirurgia conservadora ou mais técnica. E a recidiva axilar locorregional após linfonodo sentinela, ou ela é uma recidiva verdadeira, ou ela, na verdade, é um falso negativo, que gira em torno de 5 a 10%, segundo os trabalhos do doutor Juliano, que aqui está citado na aula dela. Então, essa recidiva locorregional, na axila, tem, inclusive, conotações completamente diferentes do ponto de vista de prognóstico, se é uma falso negativa ou se é uma verdadeira recidiva axilar. Esse trabalho alemão estudou em 16 centros, certo? Recidiva axilar após biópsia de linfonodo sentinela negativo. Um tempo médio de recorrência de 30 meses, com associada a metástase à distância em 14% dos casos, e na enormidade dos pacientes eles foram tratados com esvaziamento axilar. O que ela colocou que é a abordagem principal e a abordagem que habitualmente era recomendada. Mas isso não exclui outras tentativas de abordagem, conforme a gente vai ver à frente. Uma média de 3 linfonodos ressecados, com mais de 3 linfonodos positivos em 42% dos casos, ou seja, eram recidivas realmente com comprometimento axilar importante. Uma coisa importante que nós todos devemos lembrar é o seguinte: depois da manipulação de uma axila, seja para biópsia de linfonodo sentinela ou para esvaziamento axilar, a gente tem que lembrar que a recorrência locorregional pode não ocorrer só aqui, pode ocorrer em fossa infra e em fossa supraclavicular. E o prognóstico dessa paciente é totalmente diferente a depender daquilo que se opta por fazer de tratamento. Então, eu coloquei aqui já o gráfico final para efetivamente resumir, mas quando essas pacientes são tratadas somente com cirurgia, o resultado é pior do que quando tratadas com cirurgia e tratamento sistêmico, químio e rádio, se necessário for, a depender do tratamento inicial que elas fizeram. Quando essa paciente é tratada só com tratamento sistêmico, o resultado do prognóstico das pacientes também é pior em termos de progressão, de doença, quando comparado com cirurgia, tratamento sistêmico, seja ele químio e rádio. Ou seja, esse é o tipo de paciente que merece ser tratado com tudo que tem direito. Tratamento cirúrgico e tratamento sistêmico, quimio e radioterapia. A depender, obviamente, repito, daquilo que foi feito primeiro no primeiro tratamento. E quando a paciente, por enfim, recorre na axila após linfonodo sentinela realizado previamente, ou seja, aquela paciente que fez a biópsia do linfonodo sentinela e agora está tendo uma recorrência em linfonodo. Quando na axila, o padrão ainda é esvaziamento axilar. Ainda é esvaziamento axilar, segundo a aula dela, em que pese a gente vai ver que também tem outras opções. A radioterapia ela vai ser indicada basicamente naquilo que foi feito inicialmente e dentro daquilo que foi achado nessa segunda cirurgia, nessa abordagem axilar. Em sendo a metástase, a recorrência locorregional, supraclavicular, há que se fazer sempre o tratamento sistêmico e o tratamento cirúrgico em conjunto, conforme nós falamos aqui. Bom, uma coisa muito importante que ela colocou para a plateia é o seguinte: será que é possível se realizar uma rebiópsia de linfonodo sentinela, já que o padrão é esvaziamento? Mas é possível, é viável se fazer uma rebiópsia de linfonodo sentinela frente a um quadro desses?
É acurado? É factível? Em quem? Vou realmente obter informações necessárias só com linfonodo sentinela? Bom, a experiência do Memorial, que já é uma experiência publicada há bastante tempo, envolvendo 117 pacientes, se conseguir identificar em 55% delas o linfonodo sentinela após procedimento inicial. Fundamental aqui é que eles separaram ou o paciente já tinha feito a biópsia de linfonodo sentinela puro ou que fez aquela axila subótima, no máximo 10 linfonodos. Mas 10 linfonodos não tem sentido, a chance de drenagem é mínima. E o que ela chamou a atenção, e vale a pena a gente trazer aqui, é o seguinte: quando essa paciente primeiro fez só a biópsia de linfonodo sentinela, a taxa de identificação do novo sentinela é de 74%. No momento que ela faz esvaziamento axilar, mesmo que subótimo, cai para um pouco menos de 40%. Se ela irradiar, também cai mais em relação àquelas que não irradiam. Ou seja, fundamental para identificar esse novo linfonodo sentinela é a quantidade de linfonodos que se remove. Reparem como cai de... Aqui é de 1 a 2, né? Ela colocou 0, ela até mesmo ficou. Aqui, na verdade, é de 1 a 2. De 1 a 2, 8%. Se a paciente a taxa de não identificação, né? É de 80%, perdão. Se ela tirou até 2 linfonodos, 80% de identificação. Se não, desaba para 38 ali. Então, assim, quanto mais linfonodos foram ressecados no primeiro procedimento, maior a chance de não identificar linfonodos. Isso é até intuitivo. Né? E onde é que esses linfonodos podem aparecer? Será que todo mundo literalmente drena para a axila? Ou essa drenagem anômala aberrante aumenta frente a um procedimento prévio axilar? Então, dessas 117 pacientes, 114 realizaram linfocintilografia. Dessas, 55% tiveram seus linfonodos identificados. E a drenagem no axilar chamou a atenção, porque 30% dessas pacientes não tiveram drenagem axilar. E houve também combinações, quer dizer, mas o que se chama a atenção é que aqui o número está errado, tá? Foram 6 de 19, e 11 de 19 dessas pacientes tiveram drenagem para lugar extra-axilar, ou uma malha interna, ou contralateral. Isso mais à frente ela torna a falar, porque muda um pouco a ideia da gente do que é uma axila contralateral positiva numa paciente que já teve uma abordagem inicial. Nessa revisão sistemática, em que incluiu esse trabalho do Memorial, elas avaliaram 692 pacientes, tá? Que tiveram uma reabordagem de linfonodo sentinela. A cirurgia prévia parecia praticamente meio a meio de sentinela ou esvaziamento axilar, né? E a cirurgia foi realizada, a enormidade delas foi paciente com cirurgia conservadora seguida de radioterapia. A identificação dos linfonodos sentinelas foi, obviamente, maior quando se fez a biópsia de linfonodo sentinela prévia e não esvaziamento axilar, e não teve, assim, uma diferença muito grande no sentido no que diz respeito à cirurgia realizada. Chama a atenção aqui de novo, 34% dessas pacientes tiveram drenagem para axila contralateral no novo procedimento. Não é possível, aqui ela fala de novo, we don't have a clue, de saber o quanto foi de real de falso negativo, porque se não se fez esvaziamento axilar nessas pacientes todas, só em 63, e houve uma recidiva axilar em um caso só. Ou seja, das pacientes que tinham metástase, deixou-se bem claro que 19 dos 69 linfonodos positivos para metástase, eles não estavam na axila, estavam em drenagem axilar aberrante ou errática. Tá? Então, conclusão. É possível se realizar um novo sentinela após uma abordagem inicial de axila? É. Em 81% dos casos, ele vai ser localizado. Metade das pacientes fizeram esvaziamento axilar, você também vai identificar. A chance de identificar um novo linfonodo sentinela está diretamente relacionado com o tamanho da abordagem axilar prévia, ou seja, o número de linfonodos da axila removidos. A taxa de falso negativo não dá para se saber, né? Principalmente naquelas pacientes que submeteram-se a mastectomia. E a drenagem aberrante é mais frequente do que na paciente que é abordada de primeira vez. Bom, o que ela recomenda? Isso aí é recomendação da doutora Mônica Morrow, ok? Que se faça dupla injeção de coloide e de blue dye, se procure identificar os linfonodos extraaxilares também, só que se você faz só a injeção subareolar, a chance de você conseguir uma drenagem extraaxilar é mínima.
E como a gente viu, a chance de drenagem extraaxilar aumenta nesse cenário, de maneira que então se faz necessário, segundo ela, uma injeção não subareolar, mas peritumoral, para que se identifiquem esses casos de drenagem aberrante. Por que, então, seria importante identificar essas metástases axilonodais em recorrência locorregional? Primeiro, para se obter um bom controle local. Segundo, isso pode influenciar diretamente qual vai ser o teu campo de radioterapia. Terceiro, você pode mudar o tratamento dessa paciente, até porque o perfil imunistoquímico dessas metástases pode ser completamente diferente, em 20, 25% dos casos, como nós sabemos, ok? Então, passando já a questão de metástase contralateral, se a gente olhar no TNM, isso é estadio 4. Só que nessas pacientes a gente não pode encarar dessa forma. Esse trabalho mostrou o seguinte, você pode ter até 33,3% das pacientes com comprometimento com metástase contralateral sob a forma de recidiva. Isso não corresponde exatamente a uma paciente estadio 4. Essa revisão sistemática justamente sobre o assunto envolveu 48 casos em 24 estudos. 26 pacientes tiveram o comprometimento contralateral sozinhos, sem recidiva na mama previamente tratada como doente. 7 tiveram tanto a recidiva quanto o tumor fazendo drenagem para axila contralateral. 15 dessas pacientes que tiveram a recorrência local tiveram a metástase diagnosticada somente no mapeamento linfonodo sentinela. Olha a importância de fazer um mapeamento bem feito. Então, essas pacientes foram todas tratadas, a maioria delas, com a linfadenectomia axilar contralateral, mas submeteram-se a quimioterapia, endocrinoterapia e radioterapia, que necessário foram. E essas pacientes tratadas tiveram até uma sobrevida global, livre de doença bem interessante quando abordadas dessa maneira, não sendo consideradas tão somente como uma doença estadio 4, só que tem que se fazer tratamento sistêmico. Quando se fez o tratamento cirúrgico, é sistêmico junto, tá? Então, em conclusão, ela deixa bem claro, a drenagem axilar contralateral é rara nas pacientes que ainda não foram tratadas de axila, ou seja, na primeira abordagem. Mas ela é mais comum se essa paciente já abordou a axila anteriormente. Esses cenários são totalmente heterogêneos do ponto de vista clínico e o manejo pode efetivamente variar. E se tem uma literatura muito, mas muito mesmo exígua sobre como proceder ainda nesse tipo de situação. E o manejo, então, tem que ser selecionado. O que ela falou que prefere fazer? Isso aí, opção dela. Refazer todo o arcampo de metástases, excluir por mamografia e ressonância se há um novo tumor na outra mama. E se for operável, ela prefere fazer quimioterapia, diminuir aquilo para depois abordar aquela axila. Tá? E falando rapidamente daquela paciente que já teve a sua mama operada por carcinoma de mama, ela fez uma cirurgia conservadora no setor com abordagem de axila, seja lá qual for, quando que ela indica-se fazer uma nova ressecção segmentar única e tão somente. Naquelas pacientes que têm critério para não fazer radioterapia, quais seriam? Aquelas pacientes de mais de 70 anos, com T1N0, receptor hormonal positivo de baixo grau, ou ainda carcinoma ductal in situ de baixo grau intermediário de menos de 1,5 cm. Preferencialmente, se essa paciente tem tumor em outro quadrante, o intervalo entre o primeiro e o segundo tumor foram muito grandes. E, obviamente, se essas pacientes têm comorbidade importante. Essa foi a primeira aula que eu achei interessante de trazer. A segunda aula é a aula da doutora Sima Khan, justamente falando também de doença com metástase, mas aí quando ela fala aqui doença avançada, ela fala basicamente de doença já estadio 4, tá? Foi uma aula muito interessante. Ela começou dizendo o seguinte: 50% das pacientes que têm metástase têm aquelas ditas oligometástases, são metástases pequenas que potencialmente têm algum tratamento. 6% das pacientes com câncer de mama nos Estados Unidos já se apresentam sob a forma de doença metastática, estadio 4. Então, é fundamental diferenciar. Há que se diferenciar essa paciente aqui, só tem esse nódulozinho pequenininho no pulmão, dessa paciente que tem doença disseminada. São cenários
completamente diferentes. E o que ela argumentou foi que é possível que se tenha um tumor com poucas metástases, com poucos órgãos e metástases pequenas, que tenha um comportamento biológico que seja mais aprazível para abordagem e existem dados clínicos pequenos, mas que sugerem que pequenas metástases são curáveis potencialmente. E como é que a gente pode, fora de clinical trial, proceder, portanto? Ela mostrou esse trabalho aqui do Instituto Europeu de Oncologia, que não envolvia única e tão somente carcinoma de mama, mas que, naquelas pacientes onde as metástases pequenas, em pequeno número, eram removidas e a paciente ia a R0, a sobrevida global era de 46%. Já essas outro trabalho aqui que mostrou basicamente pacientes com tumor de mama, mas com lesão possivelmente hepática, tem também o trabalho de lesão pulmonar que mostra algo semelhante, mas não foi apresentado aqui em San Antônio. Mostra que essas pacientes que têm oligometástase, metástase em 1 a 3 até, né, no fígado, por exemplo, esse trabalho aqui falava, se eu não me engano, de 1 a 3 no fígado, apesar dela não ter comentado aqui, tem uma sobrevida em 5 anos de até 48%. Ela não botou em 10 anos simplesmente porque em 10 anos eu sei que com esse gráfico não tem ninguém vivo. Tá? E os fatores de pior prognóstico são uma doença que apareceu antes de 4 anos, a metástase apareceu antes de 4 anos de intervalo, tumor receptor hormonal negativo, uma resposta ruim à quimioterapia e margens positivas na metastatectomia. Então, realmente, será que vale a pena fazer um tratamento local para metástases? A adoção de tratamento das oligometástases não tem ainda fortes dados que deem suporte. É fundamental se perguntar se efetivamente essas oligometástases vão poder ser ressecadas e se isso vai mudar o prognóstico do doente. Não há estudos randomizados ainda grandes que suportem que tratamentos ablativos, cirúrgicos ou não, venham a trazer benefícios para o paciente. E ainda não se entende muito bem a biologia, as questões de biomarcadores nas metástases, de maneira a poder se agir dessa forma de ablação cirúrgica ou não. Então, ela trouxe uma forma de tratamento que eu achei bastante interessante mostrar aqui, que é uma opção a cirurgia. Em pacientes com poucas metástases, pode fazer essa radioterapia estereotática ou hiperfracionada, que na verdade é uma dose direcionada na metástase, de 2 a 10 vezes o convencional, direto aqui, e que mesmo mostrou uma sobrevida global bem interessante, 56,7%. Eu estou vendo a radioterapeuta na plateia que está sorrindo agora, né, Lili? Enfim, e ela defendeu esse método aqui de uma maneira bastante interessante como algo que é viável e factível a se fazer. Essa análise, esse trabalho do Instituto Europeu de Oncologia de Milão, eles fizeram esse tipo de tratamento em pacientes com câncer de mama ou não. E o benefício com câncer de mama, tanto na sobrevida global e na sobrevida distante de metástase, quer dizer, de recorrência de metástase, foi bem interessante nessas pacientes, com uma sobrevida global de 46% em 6 anos e um controle local de 87%. Né? Tinha-se que ter 5 ou menos lesões em 3 ou menos órgãos. Quer dizer, então, pacientes bem selecionadas, valendo a pena. Esse trabalho, então, ela colocou 2 trabalhos, um é o NRG BR001, que já foi considerado seguro, pacientes com 3 a 4 metástases de até 5 centímetros. Essas pacientes recebiam esse tratamento. Então, esse estudo de fase 1 já foi considerado seguro, já está caminhando para o estudo de fase 2 e fase 3, onde se compara no tratamento padrão sistêmico, acoplar a realização de cirurgia ou do tratamento radioterápico, e vai se verificar justamente se a sobrevida global livre de doença vai ser melhor nesse braço número 2 ou não. E o sítio primário, ou seja, mexo ou não mexo no tumor primário na paciente com metástase? Os trabalhos iniciais que se tinham eram trabalhos retrospectivos, né? Como a gente falou no começo, 6% dos cânceres de mama diagnosticados nos Estados Unidos já se apresentam com implante à distância. Há uma média de sobrevida de 40% em 3 anos. E o que a gente sabe desses tumores primários? A gente tem que
A gente pode obter informações de biologia deles, eles podem causar sintomas, ou seja, são tumores que podem crescer, infectar, sangrar, e aí é mandatório se tratar. E afeta a qualidade de vida da paciente. Até do ponto de vista, a gente fala, poxa, a paciente sabe que está com tumor na mama, estadio 4 não vai mexer. A gente sabe que a paciente fica sempre... É complicado o paciente entender isso, não é? E os estudos iniciais são todos retrospectivos, com vieses de seleção muito importantes, porque seleciona em geral pacientes jovens, com tumores pequenos, receptor hormonal positivo e metástases pequenas, ou seja, aquelas pacientes que vão ter uma boa evolução, que vai ser uma boa operar, habitualmente. Aquela paciente que é uma boa respondedora, a princípio. A paciente já parte de bom prognóstico. Mas será que isso é real? 2 trabalhos foram apresentados até agora. Um foi publicado, que é esse trabalho indiano do Tata Memorial, e tem o trabalho turco, que já foi apresentado 2 vezes, mas não foi publicado. O trabalho turco mostrou os resultados de 12 e de 5 anos. Então, eles têm umas diferenças. O do Tata Memorial Hospital lá da Índia, eles pegaram as pacientes, primeiro submeteram a tratamento clínico, e aquelas pacientes que responderam, então foram submetidas à cirurgia ou não. No total, cada braço ficou com cerca de 170 a 180 pacientes, 173 e 177. Então, 450 no total, 350 respondedoras foram randomizadas. É óbvio que nos 2 trabalhos, tanto no turco quanto no indiano, um dos objetivos era verificar se tinha melhor controle local com o tratamento cirúrgico. É óbvio que nos 2 isso ocorreu, os gráficos foram apresentados, eu não trouxe aqui, mas saibam que isso aconteceu. Agora, sobre a vida global, não mudou nada no estudo indiano, se fazendo a cirurgia ou não. Já o estudo turco foi diferente. Separar as pacientes estádio 4, uma parte foi tratamento sistêmico e depois foi tratamento cirúrgico em caso de progressão. Os outro braço foi tratado com tratamento local e depois com tratamento sistêmico. Braços menores um pouco, mas de número semelhante. Como eu falei, o controle local foi melhor no grupo cirúrgico. Agora, até 2 anos, não havia uma diferença importante na sobrevida global desse estudo. Quando abriu para 5 anos, houve um benefício para o grupo que foi submetido à cirurgia, mas até agora esse trabalho não foi publicado, tá? Vem um trabalho grande americano que já está há algum tempo acontecendo, ele vem desde 2011, é o ECOG 2108, já até diminuíram o número de pacientes e ele, enfim, está em andamento, e é um estudo multicêntrico americano que ela já disse inclusive em outros eventos, já disse que de certo aqui a gente vai ter um resultado mais robusto para discutir. Então, quais são as implicações para o paciente hoje da doença oligometastática? A ablação fora de clinical trial pode ser considerado a final ou não? Ela coloca que sim, desde que sejam lesões pequenas em número pequeno, desde que o intervalo livre da doença inicial para metástase seja grande, que se possa deixar a paciente em R0 e com toxicidade baixa. Entretanto, não se pode deixar de fazer a combinação com o tratamento sistêmico padrão. E se necessitam de mais trials e mais trabalhos para determinar isso. O tumor primário. Bom, e as pacientes assintomáticas, o tratamento pode ser oferecido se a doença metastática está bem controlada com tratamento sistêmico, se a paciente tem plena consciência e é explicada que não há prova de que ela vai ter uma melhora de sobrevida. Algumas pacientes, efetivamente, que têm progressão de doença local merecem tratamento cirúrgico por conta da questão higiênica. Sempre que possível, se dar preferência a tratamento cirúrgico conservador e, de forma nenhuma, a princípio, se deve estimular o tratamento cirúrgico contralateral. Então, a abordagem contralateral, ela colocou fortemente desencorajada. E, como a gente disse, precisam de mais trabalhos para serem completados. Tem outros trabalhos acontecendo, mas eu acredito também que esse trabalho americano pode ser um divisor de águas aí. Bom, dando sequência, esse foi o único trabalho que eu trouxe, não é aula, é o trabalho da doutora Viviana Galimberti, do Instituto Europeu de Oncologia, muito amiga do doutor Eduardo Millen. Né, Dudu? Brincadeira. Amigo do Eduardo.
E ela traz justamente os 10 anos do IBCSG 2301, que comparou de secar ou não a axila naquelas pacientes até T2, N0, e que apresentavam somente micrometástases no linfonodo sentinela, independente do tipo de cirurgia realizada, ou mastectomia, ou cirurgia conservadora, tá? É um trabalho que, inicialmente, selecionou pacientes já tumor até 3 centímetros, depois passou para 5, unicêntrico, depois passou a se aceitar multicêntrico, depois daqueles guidelines de 2005 da ASCO, que tinham até doença micrometastática no linfonodo sentinela, sem extravasamento capsular linfonodal. Isso aqui é um critério importante para a gente guardar. Ou acometimento por macrometástase. Isso depois mudou, só que passou a se aceitar mais de um foco de micrometa. Tá? Então, essas pacientes eram randomizadas, simplesmente, de secar ou não de secar. Quais eram os objetivos? Primeiro, era avaliar o intervalo livre de doença infiltrante. Segundo, avaliar a sobrevida global e a incidência de reaparecimento do tumor na axila, eventualmente não dissecada. E era um trabalho de não inferioridade, com hazard ratio de menos, tinha que ter menos de 1,25. Então, assim, o grupo dissecado em vermelho e o não dissecado em azul. Perdão, o contrário, não dissecado em vermelho, dissecado em azul. A sobrevida livre de doença foi igual, a sobrevida global idem, a incidência de eventos na mama, por câncer de mama, a incidência de eventos por câncer de mama foi exatamente igual nos dois grupos, independente se foi cirurgia conservadora ou mastectomia, a incidência de eventos por câncer de mama foi igual, e a ocorrência de recorrência de doença na axila, seja por cirurgia conservadora ou por mastectomia, no grupo que esvaziou ou não, foi muito semelhante, assim, não teve estatisticamente diferença. Então, concluindo, as pacientes que têm micrometástase no linfonodo sentinela não precisam de dissecção axilar, independente do tipo de cirurgia que se faça, seja mastectomia, seja cirurgia conservadora. E para finalizar, já que a gente começou a falar de axila, teve uma aula muito boa e muito grande da doutora Terry King, que é onde ela procurou dissecar para a gente como se individualizar o manejo das pacientes frente aos cenários de comprometimento axilar ou não. Então, é óbvio que naquela paciente que tem axila clinicamente negativa, você pode fazer a cirurgia direto com linfonodo sentinela ou fazer o tratamento neoadjuvante buscando realizar o linfonodo sentinela depois. O que ela deixou claro desde o primeiro slide é que linfonodo sentinela positivo para macromicrometástase pós-quetenel é igual a esvaziamento. Mas era só micrometástase depois da quetenel adjuvante. O cenário é de quetenel adjuvante. Micrometástase nesse cenário ainda é igual a esvaziamento. Isso pode mudar daqui a algum tempo, mas por enquanto ainda não. Na axila clinicamente positiva, se o paciente for esvaziar, for realizar cirurgia, é esvaziamento direto. A tendência habitualmente agora a realização de terapia neoadjuvante para a biópsia do linfonodo sentinela, se for possível. Isso vai depender do quê? Do volume tumoral que sobrou aqui na axila ou não, para ver se é possível fazer linfonodo sentinela, se o mapeamento foi possível de ser realizado, do tipo de cirurgia que vai se fazer, enfim, do cenário que se apresenta pós-quetenel na paciente com axila clinicamente positiva. Então, desde os idos do NSABP-B32, que a gente sabe que não se faz mais necessidade de esvaziar a axila naquela paciente que tem axila clinicamente negativa. Basta fazer o linfonodo sentinela. Sobrevida global, sobrevida livre de doença, recorrência locorregional, recorrência axilar, não muda. Então, eu só trouxe isso aqui para a gente saber que isso já está mais do que fixado. Entretanto, na paciente com axila clinicamente negativa, eu posso fazer esse linfonodo sentinela pré ou pós-quetenel. Então, trabalho de fazer um antes, trabalho de fazer um depois. Então, hoje, há uma tendência a se fazer pós. Tá? Se optar por fazer quetenel adjuvante, a tendência é se fazer pós. Se a axila for positiva, ela falou várias vezes, por isso que eu estou deixando aqui em vermelho, para esvaziar, se a axila não é hematoxilinosina, ela não recomenda fazer mais imunohistoquímica, tá? For positiva, mesmo com micrometástase, é para se esvaziar.
Desculpa se eu estou falando demais, mas é para deixar essa mensagem bem reforçada. Então, voltando aqui para a axila clinicamente negativa, mas que, porventura, na abordagem da axila com linfonodo sentinela se encontrou até 2 linfonodos positivos, eu sou obrigado a esvaziar ou eu posso ter uma conduta mais conservadora? Ela citou todos os trabalhos que envolviam macro ou micrometa, o Acosogs E011 do Dr. Juliano, o IBC-SG 2301 italiano, o AATRM espanhol, o Amaros holandês, e o Otto Azor, não é Otto Azor, vocês vão ver que ela, acho que ela não gostou desse trabalho, porque ela erra um bocado de vezes que ela escreve isso aqui. Otto Azor, do grupo de Budapeste. Esses últimos dois comparavam, nesse cenário, esvaziar a axila ou irradiar. E esses aqui comparavam simplesmente esvaziar a axila ou ter uma conduta conservadora de expectante, não esvaziar e deixar só fazer o tratamento sistêmico e, no caso da Acozog, Z011 radioterápico local, porque só se inclui no paciente com cirurgia conservadora. Então, não teve diferença no grupo que não fez o tratamento, digamos, padrão, que seria o esvaziamento, em termos de recorrência, recorrência axilar, com outro tratamento, foi de 1.1, 1.2, 1.7, 1.7. Quando você vê no grupo com linfonodo sentinela, não foi nem, no grupo, perdão, de esvaziamento axilar, não foi estatisticamente nem um pouco significativo. O número de linfonodos axilares encontrados positivos no grupo que esvaziou variou de 13% até 38,5% no grupo de Budapeste. Mas isso, conforme eu acabei de falar, quer dizer, isso não repercutiu em recorrência axilar de maneira significativa no grupo que não esvaziou. Tá? A enormidade das pacientes fez cirurgia conservadora, sendo no Z011, no Z011 foi, todo mundo teve cirurgia conservadora, salvo salvo aquelas que efetivamente discute, que foram teve até exclusão por conta disso. Então, para resumir isso aqui tudo, não teve diferença em recorrência axilar, sobrevida global ou livre de doença se a paciente deixou de esvaziar a axila. Tá ok? Então, para reforçar de novo, ela manda umas mensagens na aula assim: linfonodo sentinela pós-catenel positivo, esvaziar. Paciente que, porventura, você pode fazer a cirurgia direto em paciente com axila clinicamente positiva? Até pode. Ela cita mais à frente uma situação de paciente receptor hormonal positivo, onde a necessidade de quimioterapia vai ser incerta e você pode também dar umas informações ao oncologista. Particularmente, eu não concordei muito com isso aqui, não. Mas, enfim, estou trazendo o que ela trouxe. E o manejo da paciente que faz QT-NEL e faz a biópsia de linfonodo sentinela vai depender muito, efetivamente, do resultado aqui, né, e do resultado do linfonodo sentinela e daquilo que você se propõe a fazer de tratamento. Na paciente que, portanto, era axila positiva e caiu pós-QT para axila clinicamente negativa, se pode fazer a pesquisa de linfonodo sentinela, a gente tem aqueles trabalhos clássicos, o ZD71, o Sentino, o alemão, e o SNFINAC, o canadense, predominantemente canadense, que, de preferência usando 2 traçadores, você removendo pelo menos 3 linfonodos, diminui a taxa de falso negativo, e você tem um resultado semelhante em termos de falso negativo àqueles do NSBP B32 do trabalho de Veronese, de menos de 10%. E o que me chamou a atenção é que todos esses trabalhos mostraram o seguinte: pelo menos de 35% a 50% de resposta patológica a zero completa na axila, quer dizer, a axila ficou zerada. Então isso aqui eu acho importante, porque abrir mão da QT-NEL hoje acho que fica meio complicado uma paciente com axila positiva, que nem foi dito no primeiro slide, e eu acho que o benefício da paciente é absurdo, e tem mais aqui à frente, ó. Ela mostrou a experiência do Memorial e do Dana-Farber, onde eles fizeram exatamente aquilo, procuraram usar 2 traçadores, tirar mais de 3 linfonodos, obtiveram sucesso nisso, em 86% no Memorial e 63% das pacientes do Dana-Farber. E a axila sofreu uma decaída de N1 para N0 em 85% e 75% respectivamente. Ou seja, aqui 15% das pacientes, aqui 25% das pacientes caíram. E
se obteve sucesso num volume muito grande de pacientes, de maneira que se evitou fazer esvaziamento axilar em praticamente metade das doentes. Eu acho que isso é fundamental a gente ter em mente. Então, nessas pacientes, o que a gente não pode aceitar? Não pode aceitar deixar de tirar pelo menos 3 linfonodos. Isso é fundamental. E aí, quais são os esforços? Você pode usar 2 traçadores, pode usar imuno, segundo a SNFINAC, ela não usa. Colocar no linfonodo eventualmente suspeito ou com PAF positivo na axila, botar uma semente de iodo ou um clipe, como se faz em outros serviços, ela não faz. Os dados sobre recorrência local após o não esvaziamento axilar são baixos, ou seja, tem o trabalho da Galimberti com 70 pacientes apenas, que até agora não teve recorrência axilar nenhuma. E nós temos a experiência do B18 e B27, onde aquelas pacientes que realizaram a mastectomia e elas foram de N1 axilar, continuaram N1 na patologia, após a quetenel, essas pacientes tiveram uma taxa de recorrência local de 20% a 25%, ou seja, uma informação ainda de prognóstico. Muito bem. Falando agora de resposta patológica completa após quetenel adjuvante nessas pacientes que eram N1 e foram N0. Será que tem diferença do ponto de vista de fenótipo? Tem. É muito mais comum na paciente R2 positivo, olha a experiência do memória do Dana-Farber, no memória foi impressionante, 97%, é muita coisa. Quando na paciente R2 é receptor hormonal positivo R2 negativo, a taxa de resposta completa ali é muito baixa, muito baixa. Então, ela coloca aqui para a gente exatamente essa ideia de como proceder frente ao perfil biológico do tumor. Então, nessas pacientes que têm receptor hormonal positivo, R2 negativo, tumor de baixo grau, luminal A ou luminal B de baixo grau, essas pacientes, em geral, têm tumores menores, um comprometimento axilar menor. E, portanto, essa paciente poderia ser operada direto e que se seguisse, então, que se preconiza no Z011 ou no Amaris. As pacientes R2 positivo, que, ao contrário, costumam ter tumores maiores, um comprometimento axilar por vezes até maior, se beneficiariam mais de um procedimento cirúrgico pós-quetenel, haja visto até a resposta patológica completa que essas pacientes têm. A LEC, quando a gente fala só de mama, sobrando a CDIS, ou quando a gente fala até sem nada, né? Seja qual for as duas definições de resposta patológica completa. A mesma coisa para o triplo negativo, que tem um perfil muito semelhante, em que pese ter um índice de metástase axilar um pouco menor. Então, essas duas pacientes, as pacientes perfil luminal A e luminal B de baixo grau, poderiam ir direto à cirurgia, demais, a princípio fazer quetenel e depois se operar, tendo o benefício de se reduzir a abordagem axilar aí em 30% a 50%. Muito obrigado, desculpa se eu falei demais. As apresentações foram de fato brilhantes, Rafa, não tem como falar menos do que isso, foi muito extenso e realmente foi muito bem. Primeiro, agradecer a presença de todo mundo e uma coisa que eu fiquei feliz, tem 30 pessoas online assistindo a gente pela internet. Eu acho que isso é um serviço bem legal que a gente está prestando, tem gente da Sociedade do Rio, o Brasil inteiro tem gente assistindo. E teve uma pergunta online, não é isso? Talvez agora tenha mais, mas a primeira é sobre dose dense, não é isso? Ele vai passar, Aline, aí eu queria abrir, tem algumas perguntas, mas não vamos colocar na tela, mas vou deixar vocês primeiro se manifestarem e ver como é que é a primeira só. Fernando, enquanto ele conecta, eu vou fazer uma pergunta do trabalho de ressonância com 11%, que é você coloca para mim? Não consegue? Tá. Mas só terminar a pergunta de 11% de falso negativo da ressonância,
Será que é protocolo? Porque aparelho, obviamente, a gente imagina que o Japão não tem problema de aparelho. Será que são os protocolos de exame que são diferentes? A gente não tem esses dados nos Estados Unidos, né, Augusto, Napoleão? Eu sempre citava um dado da Judy Bogg sobre sentinela em mastectomia profilática. E ela tinha um dado que ela tinha 5% de tumor ocasional, 5% de tumores ocasionais em pacientes investigados com mamografia, ultrassom e ressonância, em que na peça se achava um carcinoma. E ela dizia o seguinte: se você pegar 100% das pacientes e fizer linfonodo de sentinela, a taxa de complicação com linfedema, historicamente, dos estudos, é 5%. Você teria 5% de linfedema. Se você pegasse essas 5 doentes, dos 5% de falso negativo, e fizesse linfadenectomia nas 5, o risco de linfedema na linfadenectomia é 30%, dava 1,5%. Então, ela não recomendava a biópsia linfonodo de sentinela baseado nesse estudo. Quando você sai de 5 para 11,8, é 12. Eu provavelmente tendo a acreditar que é a diferença de modo... Existem vários protocolos de realização de ressonância, provavelmente. Você tem que ter uma explicação, né? Realmente foi uma taxa de incidência que deixou a gente muito triste, né? A gente está falando mais que o dobro. Foram só 51 pacientes. 5 eram CDIS, então eu vou até olhar isso sobre o protocolo no Japão, é um estudo de 2016, se tem alguma diferença em relação ao que a gente faz, ao que os Estados Unidos faz, porque realmente é o dobro da incidência. Isso é muito assustador. Mesmo, como eu falei, sendo tumores bem pequenos. Era um invasor só, mas a gente está falando de 51 pacientes. Mas se a gente pensar em termos práticos também, 51 pacientes, 10% daria 5 casos. Desses, metade são CDIS. Sim. Ou seja, também não precisaria ter feito sentinela profilático. De forma prática, não mudaria a abordagem, né? E esse CDIS poderia também, de qualquer forma, não aparecer na ressonância. Então, pode ser, exatamente, pode ser falha de... complicado. Deixa só... Jardim, eu vou passar para você, mas tem uma pergunta da internet. Tá. O Rodrigo Mota está perguntando para a Aline, no estudo de QT dose densa, a taxa de complicações foi explicitada nesse estudo? Aline, está aí, responda por Rodrigo. Nessa meta-análise que eu apresentei? De dose densa. Não. Tá. Não, foi uma meta-análise só para avaliação de taxa de recorrência e mortalidade. Não foi publicada ainda. Você viu se saiu a publicação? Mas... específica por caso. Se por acaso, porque a gente tem uma preocupação histórica com dose densa, né, de, enfim, doença hematológica, leucemia e outras coisas assim, nessa meta-análise eles não viram assim, mortes extra-câncer de mama não foram maiores no grupo, e aí poderia contabilizar eventualmente, vamos dizer que tivesse menor recorrência, menor recidiva, até um ganho de sobrevida pequeno, e de repente está matando mais de outras causas não relacionadas ao câncer de mama, que de repente poderiam ser por uma toxicidade tardia, aparentemente não. Então isso daria uma maior segurança no uso, na adoção mais rotineira desse protocolo. Talvez quando eles publicarem um artigo, eles vão escrever isso, mas na apresentação não tinha, não. Sobre aquela primeira apresentação da doutora Fernanda, que você começou a falar, pelo que eu entendi, quer dizer, foi feito um estudo com ressonância magnética e depois, quando as pacientes foram operadas, descobriu-se que 11% dessas pacientes, na realidade, a ressonância magnética tinha dado um falso negativo, perfeito? Mas, pelo que você mostrou ali, parece que das 5 recidivas, 4 eram CDIS. CDIS o quê? De baixo ou de alto grau? Porque CDIS de baixo grau normalmente não apareceria na ressonância. E também hoje em dia tem gente até que questiona se CDIS de baixo grau vale a pena ou não tratar. Então, exatamente essa questão. Não necessariamente... além da gente estar falando de um N pequeno, a gente está falando de lesões que a gente não espera que apareçam na ressonância.
Então, foi um trabalho que eu citei justamente por ter essa conclusão assustadora, mas deve ser questionado, porque não é uma lesão que a gente realmente está contando que deva aparecer ali. Com certeza. A gente discutiu exatamente isso quando a gente viu esse trabalho, mas de qualquer forma, a gente resolveu trazer porque eles apresentarem um trabalho com o dobro da incidência, que é relatada, mais que o dobro da incidência, é desanimador. Mas sim, não necessariamente a gente deveria enxergar isso na ressonância. Sim, mas é desanimador, mas é uma coisa que era esperado, que é sabido e que hoje em dia se questiona. É sabido que isso não tem a menor influência a nível de sobrevida. Overdiagnóstico, overtratamento. Então vale a pena não tratar? Sei. E a outra, eu queria só fazer um comentário aqui mais de ordem geográfica do que médica para o nosso amigo Rafael. Deutsch é alemão, Dutch é holandês. Ai, meu Deus. Pode, lógico. Muito obrigado. Agora ela falou alemão lá. Mas falou errado. Entendeu? Dutch então, Dutch, e eu fiquei com isso na cabeça, mas tudo bem, você tem razão. Você tem toda a razão. Ela falou alemão, from Germany. Eu falei, ok, tá bom. Vou te passar. Augusto e Napoleão também tiveram no simpósio. Vocês acham que teve algum estudo que, de repente, valesse a pena algum comentário? Estudo de margem? Hoje questionaram aí sobre aquela apresentação de margens. Quer comentar alguma coisa, Augusto, Napoleão? Não. Eu vou fazer um comentário rápido sobre isso, porque assim, teve uma apresentação de uma meta-análise de margens, mas extremamente confusa, muito confusa, assim, no final ficou uma dúvida do apresentador se voltaria a considerar a margem como 2 milímetros, mas assim, a Mônica Mora parecia furacão Katrina, porque ela quicava até ela conseguir falar e desqualificar a apresentação, que também não é uma verdade, tem outros critérios, a coisa deu uma tumultuada, mas acho que não, porque essa semana comentava, né, Rafa, no grupo que a gente participa, mudou as margens novamente, agora são 2 milímetros, teve a apresentação desse estudo, mas eu acho que não vai trazer nenhum impacto prático, né? Bom, a gente você combinou com a Alice Brandão, a pergunta dela está lá no... Fernanda, eu sei, você falou que a maioria dos trabalhos era de cirurgia e de oncologia, né? Mas você mostrou ali a tomossíntese. Queria saber, apresentaram alguma coisa a respeito de mamografia sintetizada, até pelas questões de dose? Teve alguma coisa? Eu cheguei até... Não apresentou, não. Tá ok. Sei. Focou, tá. Ok. Obrigada. Fernanda, quando você apresentou o trabalho de rastreamento em Uganda, todo mundo ficou achando que o Uganda fosse um apelido de Rio de Janeiro, viu? Todo mundo ficou meio quietinho, mas falou, isso aí, na verdade, não é bem em Uganda que acontece isso, não. Ó. Eu acho que a gente está muito próximo de Uganda, é logo ali, né? Alguém quer fazer... tem mais pergunta? Houve alguma mudança em relação à abordagem de margem posterior comprometida? Bom, não foi discutido isso, pelo menos assim. San Antônio, como o Rafael mostrou bem, esse ano teve muito sessões plenárias com aulas, isso não foi discutido. E tem muito pôster, e a gente não consegue ter acesso a tudo, né? Você viu, Napoleão, alguma coisa de Augusto? Acho que não, acho que margem posterior a gente... A Mônica Morrow falou das drenagens aberrantes do linfonodo sentinela, na segunda biópsia do linfonodo sentinela. E se tem alguma situação que ela não aborda, se ela aborda todos esses linfonodos, por exemplo, mamária interna, ela aborda, a axila contralateral aborda, mas mamária interna, essas outras, ela falou sobre isso? Bruno, ela na realidade, ela não falou diretamente se abordava ou não mamária interna, mas aquela revisão que ela mostrou lá, que até o Jardim
me corrigiu, eu embarquei no que ela disse. Não, tranquilo. Não, obrigado. Não, ótimo. Eu embarquei no que ela disse. É engraçado que na aula dela ela fala isso. Assim, naquela revisão, pelo que eu entendi daquela revisão, o que eles colocam inclusive, na mamária interna, teve metástase identificado positivo dentro daqueles, eram 19 de 39, alguma coisa do gênero. Então, ali envolvia a mamária interna também. No grupo do memória, ela não citou isso. Mas na revisão, ela citou isso sim, que até a mamária interna foi abordada, entendeu? Alguma pergunta? Aline, mais algum comentário? Né? Agora, Gilberto e Aline, vocês acham que, Carlos Augusto, que de fato em pouco tempo a célula tumoral circulante vai ser um marcador que a gente... Vocês acham que essa expectativa vai ser, talvez baixando o custo, provavelmente vai ser a nova queridinha nas decisões, substituindo talvez até testes moleculares hoje? A gente precisa de uma informação, né? Você discutir um teste genômico que custa $3.500 com 5 anos para dizer se você vai esticar ou não, isso no mundo inteiro é impagável. O teste está... eles falaram em $600, claro que isso pode até cair de custo, é caro, mas você também tratar essas doentes, submetê-las a mais 2, 3, 4, 5, sei lá quantos anos de tratamento, a perder de vista com uma toxicidade, aumentando fratura, mexendo com a qualidade de vida dessas mulheres, é muito difícil hoje para a gente decidir, porque tem muita informação e às vezes a seleção de pacientes não é tão fácil. Então, se eu tiver um bom exame, que não vai ser perfeito, como nada em medicina vai ser perfeito, mas se eu tiver uma capacidade boa de identificar essas pacientes que mereçam adjuvância estendida, é lógico que é uma ferramenta que é bem-vinda. Alguma questão a mais, Carlos Augusto? Bom, gente, eu quero agradecer de novo. A gente já tem, para o mês de março, a gente acabou de confirmar com a Jordana e com a doutora Márcia Stefano, nós vamos fazer uma reunião de cuidados paliativos e terminalidade no dia 14 de março, que é a segunda quarta do mês. A gente transferiu para a terceira em função do carnaval, mas a gente volta com a programação anual. Eu quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. Muito obrigado.